Hey, what's happening, everyone? This is Yummy Mash and welcome to Five Ok, Nights provavelmente at Freddy's. vocês não conhecem quem é esse cara, mas ele é o Yummy Mash, um canal que fazia vídeos de jogos de terror, e ele está jogando FNAF pela primeira vez. Mas reparem para o FNAF que ele está jogando. Sim, uma demo. Ele foi um dos primeiros youtubers, se não o primeiro, a gravarem o início, a formação de FNAF. Mas por que ele é tão importante? Bom, esse mano é possivelmente o youtuber que fez FNAF ficar popular, mesmo você não conhecendo ele. Tá, você deve conhecer ele por algumas animações. Sim, essas animações que marcaram diversas infâncias no YouTube. Mas antes de começar o vídeo, eu queria muito comentar sobre isso, pois eu sou um dos poucos que conhecem sobre esse interessante fato. E queria falar para o público brasileiro, o qual não deve nem lembrar da existência desse homem, sobre a importância dele para os jogos de terror. Porém, chega de falar e bora para o vídeo. Criado em 25 de julho de 2007, o britânico Aaron Ash criou um canal de jogos, algo que ficou muito popular naquela época, pois o YouTube era mato e os influenciadores que tinham mais seguidores eram os gamers. Mas antigamente ele jogava games como Gears of War e Pokémon, até ele decidir jogar jogos de terror, o qual fez ele crescer muito, porque os jogos de terror estavam se popularizando, porque as pessoas só queriam ver os outros jogando esses jogos e tomando susto como uma forma de diversão. Yummy abraçou isso e fez com que o canal produzisse mais vídeos sobre esse gênero de jogos. Claro, tinha alguns que eram diferentes, só que os mais populares eram de terror mesmo, como Slenderman e Slendytubbies. Mas ele só parecia um canal comum, até que algo mudaria sua vida. Five Nights at Freddy's. O jogo foi lançado em 8 de agosto de 2014 e 2 dias depois, Yummy gravou um vídeo sobre ele, o qual teve um sucesso e é o primeiro vídeo de FNAF da história, tirando, é claro, os trailers do Scott. Mas como esse vídeo, mesmo sendo importante, é pouco lembrado? Bom, isso se deve por ele não ser uma figura do site que fez mais vídeos de sucesso. Só que não é isso que eu quero falar. Vamos voltar um pouco para o passado. Ele jogava com alguns amigos os jogos de terror, sendo um deles o Markiplier. Was that the bite of 87? Sim, eles eram grandes amigos antigamente e faziam diversos vídeos juntos. E Yummy Mash recomendou FNAF para o Markiplier jogar. Até numa parte ele fala isso. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror game that you guys suggested en masse, and I saw that Yummy Mash played it and he said it was really good. Aí vocês vão estar falando, mas ele falou também que os inscritos dele que recomendaram, e não só o Yummy Mash. Mas lembre-se, as pessoas que assistiam Yummy também assistiam Mark, ou seja, Yummy e seus inscritos influenciaram o Mark a jogar o jogo, e ele se tornou o rei do Five Nights at Freddy's, sendo reconhecido como uma lenda do jogo, pois ele impulsionou a popularização do game no YouTube, sempre jogando cada lançamento e zerando. Bom, tirando o CN. Além disso, virou diretor e criou o filme Iron Lung, ganhou muito dinheiro e permanece sendo um dos gamers mais famosos atualmente e um dos mais respeitados. Mas e o que aconteceu com o Yummy Mash? Bom, ele fez também sucesso com o FNAF por um tempo, até ele sumir, e teve dois motivos para isso. O primeiro é que na época de 2017 a 2018, os gamers já estavam morrendo, pois o que estava se popularizando era o vlog, que até o Mark aderiu nesse tempo. E o segundo foi por algumas controvérsias, que eu não quero falar aqui por serem consideradas bem delicadas. Só que isso gerou o desaparecimento dele no site e só voltaria pro YouTube anos depois, falando sobre a sua vida atual, bem como falando que mesmo tendo feito sucesso no passado, ele está agora sem ninguém para o assistir. Sim, ele não teve um final feliz, mas Yummy pelo menos pode ser considerado como o youtuber mais importante de FNAF. E mesmo que ele não seja muito reconhecido, agora vocês entendem que se não fosse por ele, FNAF permaneceria sendo só um jogo obscuro na imensidão de jogos da Steam. E
E aí, o que acharam do vídeo? Se gostaram, deixem o like. Eu queria muito falar sobre isso, pois eu assisti o Yami na época. E eu não vi ninguém no Brasil falando sobre isso. E espero que tenham gostado. E tchau.